Exatamente às 12h03 da manhã de Natal, meu celular acendeu na mesa ao lado do meu café. A voz da minha filha tremia tanto que eu quase não a reconheci. Parei de respirar por um segundo. O centro de operações ao meu redor continuava zumbindo como se nada tivesse acontecido. Rádios crepitavam. Alguém riu do outro lado da sala. Uma parede de monitores rastreava o clima no sudeste. Olhei para o relógio novamente. Meu nome é Lara Quintana. Tenho 58 anos e depois de 24 anos na logística do Exército Brasileiro, peguei um emprego civil coordenando operações de emergência na base militar de Resende, Rio de Janeiro. Não é um trabalho glamouroso, mas importa. Quando tempestades chegam, quando equipamentos precisam ser movidos, quando as pessoas precisam de respostas, alguém tem que manter as engrenagens girando. Na maioria dos dias, esse alguém sou eu. Meu apartamento fica a cerca de 15 minutos da base, em um bairro tranquilo, onde soldados reformados parecem superar todo mundo. Nada sofisticado. Eu tinha terminado de decorar, lá em 22 de dezembro. Luzes brancas, alguns enfeites de madeira que Emília fez no ensino fundamental, um pequeno anjo de latão que minha mãe comprou antes de falecer. Simples, isso bastava. Eu tinha acabado de me acomodar na minha poltrona reclinável com uma caneca de café quando meu celular tocou. Emília. Sorri antes de atender. Olha só quem está ligando para a mãe velha. Ela riu, mas pareceu forçado. Oi, mãe. Você já terminou as compras? Quase. Houve uma pausa, do tipo que diz que alguém está tentando encontrar a maneira menos dolorosa de te machucar. Eu conhecia aquela pausa. Tinha vivido notificações de baixas militares suficientes para reconhecer hesitação antes de más notícias. Tudo bem? Eu perguntei. Sim, mais ou menos. Outro silêncio. Então ela finalmente disse. Então, o pai e a Valéria estão hospedando o Natal este ano. Eu sei. E os pais da Valéria estão voando para cá. Que bom. Outra pausa. Nós realmente queremos que ela se sinta parte da família. Eu olhei para o pequeno anjo pendurado na minha árvore. Entendo. Emília apressou a próxima frase. Vai ser mais fácil se for só, sabe? Família imediata. Família imediata. Engraçado como uma filha pode dizer duas palavras comuns que de alguma forma apagam 34 anos de maternidade. Ela não estava tentando ser cruel. Isso quase tornava pior. Olhei pela janela para o estacionamento. Alguém estava carregando compras em uma picape prata, enquanto música natalina saía de outro apartamento. A vida simplesmente continuava. Entendo, eu disse baixinho. Você entende. Eu entendo. Você não está chateada. Ah, querida, sorri mesmo que ela não pudesse ver. Já tive natais piores. Essa parte não era mentira. Eu tinha passado um Natal dormindo dentro de uma barraca de lona no exterior, outro comendo purê de batata em pó em missão. Comparado àqueles anos, sentar sozinha no Rio de Janeiro não parecia muito. Emília pareceu aliviada. Obrigada, mãe. Espero que todo mundo tenha um bom tempo. Vamos ter. Conversamos mais 5 minutos sobre trabalho, trânsito e se ela finalmente trocaria sua cafeteira velha. Nenhuma de nós mencionou o Natal novamente. Depois que desligamos, fiquei sentada ali por um longo tempo sem beber meu café. Ele tinha esfriado. Na manhã seguinte, dirigi pelos portões da base militar de Resende antes do amanhecer. Os militares de guarda acenaram para mim. Mesma rotina, mesmas estradas, mesmas fileiras de prédios de tijolo que eu dirigia há anos. Dentro do centro de operações de emergência, o plantão de feriado estava afixado no quadro branco. Vários nomes ainda tinham pontos de interrogação ao lado. Ninguém gosta de trabalhar no Natal, especialmente os mais jovens com filhos pequenos. Entrei no escritório do meu supervisor. Marcos Rezende olhou para cima do computador. Bom dia, Lara. Ainda faltando cobertura para o Natal? Ele se recostou. Na verdade, sim, eu aceito. Tem certeza? Positivo. Ele franziu a testa. Você trabalhou no dia de ação de graças. Eu sei. Você não tem planos familiares. Sorri. Eles mudaram. Ele não fez outra pergunta. Pessoas militares aprendem quando não perguntar. Na hora do almoço, todo mundo sabia que eu tinha me voluntariado. O soldado Jordan Oliveira pareceu genuinamente confuso. Senhora, você não se importa em abrir mão do Natal. Dei de ombros. Alguém tem que atender os telefones. Ele riu. Minha esposa nunca me perdoaria. Então não se voluntarie. Pelo escritório,
As pessoas trocavam histórias sobre embrulhar presentes, tortas queimadas, sogros impossíveis e crianças pequenas acordando todo mundo antes do amanhecer. Sorri nos momentos certos, participei das conversas, até ri quando um jovem capitão admitiu que tinha comprado acidentalmente para a esposa o mesmo eletrodoméstico que ela comprou para ele. A vida tem um jeito engraçado de lembrar que problemas normais são, na verdade, bênçãos. À noite, parei em um supermercado para comprar mantimentos. A fila do caixa se estendia até metade dos corredores. Um menininho na minha frente ficava implorando a avó por doce. Ela finalmente suspirou. Tá bom, um Papai Noel de chocolate. Ele comemorou como se tivesse ganhado na loteria. Não pude deixar de sorrir. Em casa, esquentei sopa de tomate e assisti a um velho faroeste na televisão. O apartamento estava quieto. Não exatamente solitário, só quieto. Há uma diferença. A véspera de Natal chegou fria e clara. Às 18, eu já estava dentro do centro de operações. Alguém tinha colocado uma guirlanda plástica na porta. O refeitório serviu peru, farofa, feijão verde e torta de abóbora em bandejas descartáveis. Sentei sozinha perto da janela. Do outro lado da sala, soldados mais jovens equilibravam pratos de papel enquanto faziam videochamada com as famílias. Uma menininha segurava seu novo urso de pelúcia para a câmera. Um soldado ao meu lado riu quando o filho exibiu orgulhosamente pijamas de Natal descombinados. Aqueles momentos pequenos aqueciam a sala. Terminei minha refeição e levei a bandeja para a janela de devolução. Lá em cima, me acomodei na minha estação de trabalho. Relatórios de clima, atualizações de pessoal, pedidos de manutenção rotineiros, quieto. Logo após as 23h30, servi outra xícara de café. Lá fora, luzes de Natal piscavam na área de moradia da base. Dentro, o relógio digital contava os minutos de outro turno comum. Então meu celular vibrou. Emília, sorri, esperando um rápido Feliz Natal. Em vez disso, atendi ao som da minha filha chorando. Mãe, empurrei minha cadeira para trás tão rápido que ela rolou até a parede. Emília, o que houve? Ela tentou falar, não conseguiu, então finalmente sussurrou as palavras que fizeram cada pessoa naquela sala desaparecer da minha mente. Mãe, por que o Ministério da Defesa acabou de ligar para o pai? Tudo mudou naquele momento. Por um segundo esqueci onde estava. O centro de operações desapareceu ao fundo. Os monitores de computador, os rádios, o zumbido baixo de conversa, tudo sumiu atrás do som de Emília tentando recuperar o fôlego. Emília, eu disse, mantendo a voz o mais firme possível. Calma, me conte exatamente o que aconteceu. Eu não sei tudo. Comece com o que você sabe. Ela fungou. Estávamos abrindo presentes mais cedo porque os pais da Valéria queriam sair logo cedo. O telefone do pai tocou por volta das 23h30. Ele olhou para a tela e nunca vi o rosto dele ficar branco daquele jeito. O que ele fez? Ele saiu para fora e, quando voltou, disse que era trabalho. Franzi a testa. Meu ex-marido, Rafael Quintana, não trabalhava para o Ministério da Defesa há quase 10 anos. Ele tinha se aposentado de contratos civis depois de deixar o serviço ativo. Não havia muita razão para alguém do Ministério da Defesa ligar para ele na véspera de Natal. Então outra ligação veio. Emília continuou. Dessa vez ele atendeu na cozinha. Valéria o seguiu. Peguei um bloco de notas na minha mesa e comecei a escrever. Continue. Ouvi alguém dizer que precisava falar com os dois. Eles disseram por quê? Não. O que aconteceu depois? Emília soltou uma respiração trêmula. O pai começou a discutir. Isso chamou minha atenção. Meu ex-marido, Rafael Quintana, não era um homem emocional. Durante nossos 26 anos de casamento, eu o vi levantar a voz talvez 5 vezes. Ele acreditava que problemas eram resolvidos com listas, agendas e talões de cheque, não gritando. Ele ficava dizendo que devia haver algum engano, disse Emília. E Valéria, ela se trancou no quarto de hóspedes. Pisquei. Se trancou? Ela não saía. E os pais dela? Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Só ficaram sentados se olhando. Olhei para o relógio da parede. 08. E então, Emília baixou a voz. Uns 20 minutos depois, 2 carros do governo entraram no bairro. Minha caneta parou. Carros do governo? Acho que sim. SUVs pretos. Eles foram até a casa? Sim. Entraram. Eles falaram com o pai na varanda da frente.
Por quanto tempo? Não sei, talvez 15 minutos. Me recostei na cadeira. Nada disso fazia sentido. Rafael não era o tipo de homem que se metia em problemas. Na verdade, uma das maiores razões para nosso casamento acabar foi porque ele odiava correr riscos. Tudo tinha que ser planejado. Férias, orçamentos, até compras no supermercado. Se o leite não estivesse na lista, não comprávamos leite. A ideia de investigadores aparecendo na porta dele soava quase impossível. Emília falou novamente. Mãe, estou aqui. Eles ficavam perguntando sobre registros militares. Olhei para minhas anotações. Registros militares? Eles também queriam Valéria. Isso caiu ainda mais forte. Valéria? Sim. O que Valéria tem a ver com registros militares? Não sei. Nem eu. Eu tinha encontrado Valéria exatamente 4 vezes. Ela era agradável o suficiente, sempre sorrindo, sempre chamando todo mundo de querida. Ela dava aula para o 3º ano perto de Belo Horizonte e gostava de postar fotos de sobremesas caseiras nas redes sociais. Nada nela sugeria investigadores federais. Nada. Você não acha que o pai está em problemas, acha? Emília perguntou. Ainda não sei. Liguei para ele por 20 minutos. Ele não atende. Onde ele está agora? Não faço ideia. Olhei para o escritório do meu supervisor. Marcos estava terminando papelada. Ele pegou meu olhar e imediatamente soube que algo estava errado. Levantei um dedo. Só 1 minuto. Emília, você está segura? Sim. Valéria ainda está aí? Acho que sim. Você acha? Eu saí. Você saiu de casa? Eu não consegui ficar. Onde você está? No apartamento da Lauren. Reconheci o nome. Lauren tinha sido colega de faculdade de Emília. Bom, eu só. Não sabia para quem mais ligar. Aquela frase me acertou mais forte que o resto. Pela primeira vez em anos, quando tudo desabou, minha filha ligou primeiro para mim. Não para o pai. Para mim. Preciso que você fique onde está, eu disse. Tranque a porta se estiver sozinha. Ok. Vou seguir para aí. Você vai? Sim. É Natal. Notei. Apesar de tudo, ela soltou uma risada fraca. Durou talvez 2 segundos, mas foi suficiente. Levantei e caminhei até o escritório de Marcos. Ele deu uma olhada no meu rosto. Emergência familiar, eu acho. Então vá. Eu te devo uma. Você cobriu feriados suficientes para todo mundo. Peguei meu casaco da parte de trás da cadeira. Um dos soldados mais jovens gritou atrás de mim. Feliz Natal, senhora Quintana. Sorri sem me virar. Para você também. O ar lá fora estava frio o suficiente para arder. Minha picape, uma S10 azul de 12 anos, pegou na segunda tentativa. Saí do estacionamento e segui para a rodovia antes de cortar para o interior. As estradas estavam quase vazias. A maioria das pessoas estava dormindo ou sentada em salas de estar montando bicicletas e bonecas. Meus faróis se estendiam por quilômetros de rodovia escura. De vez em quando eu passava por uma lanchonete 24 horas brilhando como um farol na noite. Cerca de 40 minutos na estrada, Emília ligou novamente. Alguma novidade? Perguntei. Não. Teve notícia do seu pai? Nada. E da Valéria? Não. Ela hesitou. Mãe? Sim. Eu me sinto péssima. Por quê? Porque eu te disse para não vir. Apertei as mãos no volante. Emília, não. Eu preciso dizer. Ela respirou fundo. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Eu sei. Eu não queria que a Valéria se sentisse desconfortável. Entendo. Eu não pensei. A voz dela falhou novamente. Eu não pensei que acabaria desejando que você estivesse aqui. Engoli em seco. Por anos depois do divórcio, eu tinha imaginado ouvir aquelas palavras. Agora que elas finalmente vieram, não pareciam vitória, só pareciam tristes. Eu cometi muitos erros também, eu disse. Não estamos falando de você. Não, estamos falando de família. Nenhuma de nós falou por quase 1 minuto. Os pneus zumbiam contra o asfalto. Finalmente Emília perguntou. Você acha que o pai mentiu para nós? Não sei. E a Valéria? Também não sei. A verdade era que minha mente ficava circulando uma pergunta. Por que alguém do Ministério da Defesa se importaria com a esposa do meu ex-marido? Valéria nunca tinha servido. Até onde eu sabia, ninguém na família imediata dela também. As peças simplesmente não se encaixavam. Por volta das 1h45 da manhã, meu celular vibrou novamente. Número desconhecido. Atendi pelo viva voz da picape. Aqui é Lara Quintana.
Uma voz masculina calma respondeu. Sraora Quintana, meu nome é Agente Especial Bruno Almeida. Meu estômago apertou. Sou do Ministério da Defesa. Parei em um posto de descanso sem nem pensar. Como posso ajudar? Entendemos que você é a ex-esposa de Rafael Quintana. Isso mesmo. Agradeceríamos a oportunidade de falar com você. Sobre o quê? Houve uma breve pausa. Infelizmente não posso discutir detalhes por telefone. Rafael está preso? Não posso responder isso. Minha filha está em perigo? Não, senhora. Aquela resposta veio rápido. Pareceu honesta. Estarei em Belo Horizonte em 2 horas. Vamos marcar uma reunião depois que você chegar. Ele me deu um número de telefone. Escrevi no verso de um recibo de combustível. Então a ligação terminou. Fiquei sentada ali olhando pelo para-brisa. O estacionamento estava vazio exceto por um caminhão e um trailer com luzes de Natal ainda brilhando nas janelas. Algo não estava certo. Isso não era mais sobre uma ligação inesperada. Era maior, muito maior. E o que quer que me esperasse em Belo Horizonte estava prestes a mudar muito mais que o Natal de uma família. Cheguei a Belo Horizonte um pouco depois das 4h30 da manhã. A cidade estava quieta daquele jeito estranho que só a manhã de Natal consegue ser. Semáforos mudavam para carros que não estavam lá. Placas de fast food brilhavam sobre estacionamentos vazios. Algumas pessoas passeavam com cães agasalhados em casacos de inverno, enquanto o resto do bairro dormia. Emília me encontrou do lado de fora do prédio do apartamento da Lauren. No segundo em que viu minha picape, ela correu pelo estacionamento. Ela não fazia isso desde adolescente. No momento em que subiu no banco do passageiro, ela envolveu os 2 braços ao meu redor. Desculpa, ela sussurrou. Segurei ela por alguns segundos sem dizer nada. Algumas conversas podem esperar. Aquele abraço não podia. Quando ela finalmente se afastou, notei que ainda usava o suéter de Natal do dia anterior. O rímel tinha escorrido e ela tinha chorado tempo suficiente para os olhos estarem inchados. Você comeu alguma coisa? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não estava com fome. Bom, eu estou. Ela pareceu surpresa. Sorri um pouco. Se estamos prestes a lidar com o governo federal, não vou fazer isso de estômago vazio. Isso rendeu o primeiro sorriso de verdade que vi dela a noite toda. Encontramos uma lanchonete 24 horas antiga a alguns quilômetros que ainda servia café da manhã. O lugar tinha talvez 6 clientes, principalmente caminhoneiros e um casal de policiais terminando o turno da noite. A garçonete serviu café sem perguntar. Vocês duas parecem ter tido uma noite difícil. Pode-se dizer que sim. Eu respondi. Emília cutucava seus ovos mexidos enquanto eu observava a janela da frente. Exatamente às 6, meu celular tocou. Agente Especial Bruno Almeida. Estamos prontos quando você estiver. Sraora Quintana. Ele me deu um endereço. Não era uma delegacia. Era um prédio federal de escritórios logo fora do centro de Belo Horizonte. 20 minutos depois, Emília e eu passamos por um detector de metais e entramos em uma sala de conferência com paredes bege, uma mesa longa e café que cheirava como se estivesse ali desde ontem. O agente Almeida parecia estar no meio dos 40 anos. Corte de cabelo arrumado, terno escuro, voz calma. Outra mulher sentava ao lado dele. Sou a agente especial Karen Duarte. Apertamos as mãos. Almeida esperou até todos se sentarem. Sraora Quintana, obrigada por vir. Eu preferia saber por que estou aqui. Entendo. Ele abriu uma pasta grossa. Estamos investigando alegações fraudulentas envolvendo benefícios de sobreviventes militares. Franze a testa. Não estou entendendo. Acreditamos que a atual esposa do seu ex-marido, Valéria Quintana, se representou falsamente por vários anos como a viúva sobrevivente de um militar falecido. Por um segundo, honestamente achei que tinha ouvido errado. Desculpe. O quê? Ele repetiu quase palavra por palavra. Olhei fixamente para ele. Valéria não era casada antes de Rafael. Correto. Então como ela poderia alegar ser viúva de alguém? Através de documentação forjada, Emília engasgou. Não. A agente Duarte deslizou várias cópias de papéis pela mesa. Nomes, formulários de benefícios, cópias de identificação, fotografias. Uma foto mostrava Valéria ao lado de um memorial em um evento de caridade vestindo vestido preto e um pequeno broche com estrela dourada. Outra mostrava ela falando em um evento de arrecadação para veteranos. Nunca vi isso, Emília sussurrou. Nem eu. Almeida cruzou as mãos. Nos últimos 4 anos,
Sraura Quintana participou de múltiplos eventos, se identificando como viúva de um soldado morto no exterior. Mas ela não é. Não. Então por que alguém acreditaria nela? Porque ela tinha documentos convincentes. Ele bateu na pasta. Documentos que agora sabemos serem falsificados. Senti meu estômago apertar. Tinha passado quase metade da vida ao redor de famílias militares. Tinha participado de serviços memoriais. Tinha ficado ao lado de esposas que recebiam bandeiras dobradas. Tinha visto crianças fazerem perguntas que nenhuma criança deveria fazer. Fingir pertencer àquela comunidade não era só desonesto. Era pessoal. Emília cobriu a boca. Meu Deus, tem mais. Duarte disse baixinho. Não tinha certeza se queria ouvir. A investigação indica que seu ex-marido tomou conhecimento da fraude há aproximadamente 2 anos. Emília olhou para cima tão rápido que a cadeira rangeu. O quê? Ele sabia. Temos evidências sugerindo que sim. Não. Ela balançou a cabeça várias vezes. Não, ele não faria. O agente Almeida não interrompeu. Simplesmente colocou outro documento na mesa. Uma série de e-mails. Uma mensagem de Rafael dizia: precisamos parar de usar essa história. Alguém eventualmente vai fazer perguntas. Valéria tinha respondido: eles nunca fazem. Outra mensagem: desde que a papelada bata, está tudo bem. Emília empurrou os papéis para longe. Não quero ler mais. Nem eu. Mas me forcei. Anos no exército tinham me ensinado algo importante. Fatos não ficam menos verdadeiros porque são dolorosos. Estamos tentando entender o quanto o Sr. Quintana sabia, Almeida disse. Eles estavam coletando dinheiro, eu perguntei entre outras coisas. Ele explicou que Valéria tinha aceitado honorários por palestras, doações de caridade, reembolsos de viagem e programas de assistência especial destinados a famílias de militares caídos. Ela também tinha recebido descontos de empresas que queriam honrar sobreviventes militares. Cada quantia individual não era enorme. Juntas, somavam dezenas de milhares de reais. Emília enterrou o rosto nas mãos. Meu pai ajudou a esconder isso. Ainda estamos determinando exatamente que papel ele desempenhou. Me recostei na cadeira. A sala de repente pareceu muito menor. Meu casamento não tinha acabado porque Rafael era desonesto. Tinha acabado porque crescemos em pessoas diferentes. Eu sempre respeitei uma coisa nele, sua integridade. Agora, até isso estava rachando. Ao sairmos da sala de conferência, outro homem passou vestindo uma jaqueta velha do exército. Ele notou a papelada debaixo do braço de Almeida. Sem saber nenhum detalhe, murmurou baixinho: todo ano, alguém tenta vestir um uniforme que nunca conquistou. As palavras dele ficaram comigo. Lá fora, Emília finalmente fez a pergunta que ambas evitávamos. O que acontece agora? Não sei. Ela olhou para mim com lágrimas se formando novamente. Mãe, sim, se isso tudo vier à tona, todo mundo vai saber. Ela não estava preocupada com fofoca. Estava preocupada em perder o pai que acreditava conhecer. Entendi porque eu estava quietamente lamentando a mesma coisa. Naquela tarde, dirigi pelo condomínio de Rafael. Vans de notícias ainda não tinham chegado. A rua parecia perfeitamente comum. Crianças andavam de bicicleta. Vizinhos acenavam uns para os outros. Decorações de Natal ainda pendiam das varandas. Atrás de uma daquelas portas da frente, uma vida inteira estava desabando e quase ninguém sabia. Eu poderia ter ido embora. Parte de mim queria. Afinal, Rafael não era mais minha responsabilidade. Valéria certamente não era. Eu poderia ter dito aos investigadores que não sabia de nada e voltado para a base militar de Resende. Em vez disso, fiquei sentada na picape por quase 15 minutos pensando, imaginando se abrir feridas antigas valia a pena, se expor a verdade machucaria a Emília ainda mais. Então meu celular vibrou. Era o agente Almeida. Sraura Quintana, identificamos vários eventos de caridade militar onde você pode reconhecer pessoas envolvidas. Fechei os olhos. Aqueles não eram só nomes em uma lista. Muitos eram pessoas com quem eu tinha trabalhado. Pessoas que tinham confiado em alguém vestindo uma história emprestada. Finalmente respondi: vou ajudar. Mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sabia que ajudar viria com um preço. A parte mais difícil não seria provar o que Valéria tinha feito. Seria aceitar que o homem com quem passei metade da vida poderia ter escolhido uma mentira em vez dos valores que um dia ensinou a nossa filha.
E aquela verdade doía mais do que eu esperava. Pensei que a parte mais difícil seria sentar diante de investigadores federais. Estava errada. A parte mais difícil foi voltar para casa e fingir que tudo ainda parecia normal. 3 dias depois do Natal, eu estava de volta na base militar de Resende, respondendo e-mails, revisando pedidos de suprimentos e aprovando escalas de emergência. O café tinha o mesmo gosto, as luzes fluorescentes zumbiam do mesmo jeito de sempre. Do lado de fora da janela do meu escritório, soldados corriam pelo estacionamento com mochilas nos ombros. A vida continuava. A minha só estava carregando um segredo. O agente Almeida tinha me avisado que investigações assim não terminavam em uma semana. Levavam tempo. Fatos primeiro, ele me disse em uma das ligações. Opiniões podem esperar. Gostei disso. Me lembrava algo que um velho sargento Moore costumava dizer. Devagar é suave, suave é rápido. Então, em vez de perseguir rumores, comecei com o que realmente sabia. Peguei agendas antigas que nunca tinha jogado fora, programas de cerimônias de aposentadoria, cartões de Natal de famílias militares, listas de contatos de eventos de caridade que eu tinha ajudado a organizar anos antes. Um nome levava a outro. Algumas pessoas lembravam de Valéria imediatamente. Outras não lembravam dela até eu mencionar uma arrecadação ou banquete. Uma tarde, dirigi até uma cidade próxima para almoçar com minha velha amiga, Denise Mendes. Denise tinha se aposentado da administração financeira do Exército antes de mim. Se alguém entendia benefícios militares, era ela. Ela deslizou para o banco carregando 2 xícaras de café. Você parecia séria no telefone. Eu estou. Expliquei cuidadosamente apenas o que o agente Almeida tinha autorizado. Denise escutou sem interromper. Quando terminei, ela se recostou. Eu me lembro dela. Você lembra? Mal. De onde? Um jantar de apreciação militar em São Paulo. O que se destacou? Denise franziu a testa. Ela ficava dizendo às pessoas que o marido dela morreu no exterior. Assenti. Alguém questionou? Não. Por que não? Denise olhou para mim como se a resposta devesse ser óbvia. Porque pessoas decentes não assumem que alguém mentiria sobre algo assim. Aquela frase ficou comigo o resto do dia. Pessoas decentes não esperam crueldade vestida de luto. Nas 2 semanas seguintes, me encontrei com mais 4 ex-colegas. Cada conversa adicionava outra peça pequena. Ninguém tinha visto o quadro inteiro. Uma voluntária lembrava de Valéria coletando doações. Outra lembrava de apresentar, lá como viúva de militar caído em um evento comunitário. Alguém recordava Rafael quietamente ao lado dela, sorrindo educadamente enquanto ela agradecia às pessoas por apoiar famílias como a nossa. Cada história soava inofensiva por si só. Juntas, pintavam algo inteiramente diferente. O agente Almeida me ligava a cada poucos dias. Estamos progredindo. Bom, confirmamos vários registros financeiros. E Rafael? Uma pausa. Ainda estamos separando isso. Aquela resposta nunca mudava. Enquanto isso, a notícia começou a se espalhar por Belo Horizonte. Não os fatos, os rumores. Na segunda semana de janeiro, as pessoas tinham inventado histórias que pareciam enredos ruins de televisão. Alguém alegava que Rafael tinha roubado documentos confidenciais. Outro insistia que Valéria era espiã estrangeira. Um rumor ridículo dizia que investigadores encontraram dinheiro escondido enterrado no quintal. Nada disso era verdade. A história real era mais quieta e, de alguma forma, mais triste. Então os sussurros viraram para mim. Emília ligou uma noite depois do trabalho. Mãe, consigo ouvir na sua voz. Ela suspirou. Encontrei a vizinha do pai hoje e ela disse que as pessoas acham que você está por trás de tudo isso. Não respondi imediatamente. Emília continuou. Estão dizendo que você só está tentando se vingar porque o pai se casou de novo. Olhei pela janela do apartamento. A chuva escorria devagar pelo vidro. Me perguntei quanto tempo levaria. Você não parece surpresa. Não estou. Quando as pessoas não sabem a verdade, elas geralmente escolhem a explicação mais simples. A ex-esposa amarga era uma vilã fácil. Eu disse a ela que estavam errados. Obrigada. Mas esperei. Acho que o pai também acredita. Isso doeu. Não porque Rafael me culpava, porque depois de 30 anos juntos, ele deveria saber melhor. Na manhã seguinte, encontrei um envelope enfiado debaixo da porta do meu escritório, sem endereço de remetente. Dentro havia uma folha dobrada de papel de caderno.
Uma frase: algumas famílias merecem ficar enterradas. Sem assinatura, sem ameaça, só aquilo. Mostrei a segurança da base mesmo assim. Eles documentaram e me aconselharam a não me preocupar a menos que mais aparecessem. Ainda assim, tranquei a porta do apartamento 2 vezes naquela noite. Uma semana depois, o agente Almeida perguntou se eu estaria disposta a revisar fotografias de vários eventos de veteranos. A maioria eram fotos comuns de banquetes. Pessoas apertando mãos, sorrindo, segurando certificados. Então parei em uma foto. Ali. Almeida olhou por cima do meu ombro. O que chamou sua atenção? A mulher ao lado de Valéria. Você a conhece? Sim. O nome dela era Carla Mendes. O filho dela, Jason, tinha realmente sido morto servindo no exterior. Eu tinha participado do serviço memorial dele. Tinha visto Carla aceitar a bandeira dobrada. Se Valéria ficou ao lado de Carla fingindo compartilhar a mesma perda, eu não conseguia terminar o pensamento. Almeida anotou silenciosamente o nome de Carla. Alguns dias depois ele ligou de volta. Você estava certa. O que aconteceu? A Saera. Mendes acreditava que Valéria era uma companheira viúva de militar. Fechei os olhos, então ela confiou nela. Sim. E Valéria deixou. Sim. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, a raiva superou a tristeza. Não raiva alta. Raiva fria. Do tipo que se instala no peito e se recusa a sair. Algumas noites depois, participei de um café da manhã mensal no Salão dos Veteranos das Forças Armadas, onde vários velhos amigos se reuniam. Não planejava mencionar a investigação, mas o coronel reformado Francisco Delgado me puxou de lado antes que eu saísse. Tenho ouvido coisas. Tenho certeza que sim. Ele estudou meu rosto. Você parece cansada. Estou. Ele apontou para 2 cadeiras vazias. Sente. Francisco sempre falava como se não tivesse mais nada para fazer. Às vezes só isso fazia as pessoas dizerem a verdade. Depois de escutar quietamente, ele mexeu o café. Sabe o que está te incomodando? Consigo pensar em várias coisas. Você ainda se sente responsável por proteger o relacionamento da sua filha com o pai dela. Ele não estava errado. Não quero destruir o que sobrou. Você não está. Eu poderia. Não. Ele balançou a cabeça gentilmente. Quem conta a verdade não é quem quebra a confiança. Olhei para baixo, para meu café. E se Emília nunca me perdoar? Então dê tempo a ela. Ele sorriu. A verdade não fica mais alta porque você grita. Reconheci a frase imediatamente. Ela fica mais forte com evidências. Ele riu. Parece que alguém te ensinou isso antes de mim. Dirigindo para casa, fiquei repassando aquelas palavras. Por semanas, eu tinha me perguntado se ajudar na investigação me tornava vingativa. Se em algum lugar no fundo eu queria que Rafael sofresse. A resposta honesta me surpreendeu. Eu não queria. Queria que o fingimento parasse. Queria que pessoas como Carla Mendes nunca mais se perguntassem se a estranha abraçando elas em um serviço memorial tinha o direito de estar ali. A vingança que eu achava que queria estava lentamente mudando para outra coisa. Não revanche, prestação de contas. Ainda assim, eu sabia que os dias mais difíceis estavam à frente, porque evidências não ficam escondidas para sempre. Mais cedo ou mais tarde, todo documento, todo e-mail, toda declaração de testemunha sairia das pastas dos investigadores e entraria em um tribunal. E quando isso acontecesse, não haveria mais esconder atrás de rumores, só a verdade, por mais dolorosa que fosse. Quando a primavera chegou, a investigação não era mais segredo. Não tinha virado notícia nacional de primeira página, mas ao redor de Belo Horizonte e das comunidades militares próximas, as pessoas estavam falando. A maioria ainda não sabia a história completa. Sabiam que havia uma investigação envolvendo benefícios militares, uma caridade local e um casal que todo mundo achava que conhecia. O promotor federal me ligou em uma tarde de terça. Estamos prontos para seguir em frente. Eu sabia que aquela ligação estava vindo. Ainda assim, ouvir as palavras fez meu estômago apertar. Uma audiência foi marcada no Fórum Federal em Belo Horizonte. Não seria um tribunal dramático de televisão com testemunha surpresa e objeções gritadas. A maioria dos tribunais reais não é assim. Eles se movem metodicamente, uma peça de evidência por vez. Às vezes isso é ainda mais poderoso. Emília me ligou na noite anterior. Não sei se consigo ir. Você não precisa, mas se eu não for... Ela parou. Se você não for, sempre vai se perguntar. Ela suspirou.
Odeio que você esteja certa. Não gosto de estar certa. Isso a fez rir por um segundo. Te encontro lá. O fórum já estava movimentado quando cheguei. Veteranos em jaquetas cobertas de emblemas de serviço estavam em pequenos grupos do lado de fora da entrada. Alguns repórteres esperavam atrás de barreiras de metal. Câmeras de televisão apontavam para os degraus da frente, esperando que alguém dissesse algo dramático. Ninguém disse. Rafael chegou com seu advogado. Pela primeira vez em meses, vi meu ex-marido cara a cara. Ele parecia mais velho, não por cabelo grisalho, mas porque tinha começado a se portar como um homem que não dormia bem há muito tempo. Nossos olhos se encontraram por um momento. Nenhum de nós acenou. Valéria caminhava vários passos atrás dele. Tinha ido embora a mulher alegre, que costumava postar fotos sorridentes de feriados online. Ela parecia exausta, sem maquiagem, ombros caídos. Ficava olhando para o chão enquanto fotógrafos chamavam seu nome. Dentro do tribunal, tudo parecia surpreendentemente comum. Bancos de madeira, bandeira do Brasil, o barulho quieto de papéis. A juíza Helena Borges entrou exatamente no horário. A audiência começou. O promotor apresentou o caso sem levantar a voz. Explicou como programas de sobreviventes militares dependiam de documentação honesta. Descreveu as aplicações falsas, os registros alterados e os benefícios financeiros que Valéria tinha recebido alegando ser alguém que não era. Então vieram as testemunhas. Um diretor de caridade testemunhou que Valéria tinha sido convidada a falar porque os organizadores acreditavam que ela era viúva de militar caído. Um dono de empresa descreveu doações de milhares de reais em serviços para famílias militares. Outra testemunha explicou como despesas especiais de viagem tinham sido aprovadas para Valéria para que ela pudesse participar de eventos de lembrança pelo Estado. Cada história soava generosa. Cada ato de bondade tinha sido construído sobre uma mentira. Então Carla Mendes subiu ao banco das testemunhas. Ela caminhou devagar segurando um lenço dobrado. Eu lembrava de ficar ao lado dela anos antes no serviço memorial do filho. Ela ainda se portava com dignidade quieta. O promotor fez uma pergunta simples. Seranora, Mendes, por que você confiou na ré? Carla olhou na direção de Valéria porque eu acreditava que ela entendia o que significava perder um filho para o serviço militar. A sala ficou completamente imóvel. Eu a convidei para minha casa. Carla continuou. Eu a apresentei a outras famílias. Chorei com ela. Ela pausou. Eu não sabia que estava chorando com uma estranha vestindo o luto de outra pessoa. Ninguém se moveu. Até os repórteres pararam de digitar. Valéria baixou a cabeça. O promotor agradeceu a Carla e sentou. Então o agente Almeida testemunhou. Ele guiou o tribunal pelos registros financeiros, trocas de e-mails, inscrições em eventos e documentos de identificação. Nada chamativo, só fatos, um após o outro. Finalmente o promotor exibiu vários e-mails no monitor do tribunal. Uma mensagem de Rafael apareceu na tela. Alguém eventualmente vai verificar seus registros. Valéria tinha respondido. Ninguém nunca faz. Outra mensagem seguiu. Precisamos parar antes que isso fique maior. A resposta dela. Depois deste evento de arrecadação, terminamos. O evento de arrecadação não tinha sido o fim. Tinha continuado por quase 2 anos mais. O advogado de Rafael o aconselhou a testemunhar. Não tinha certeza por quê. Talvez esperassem que honestidade diminuísse as consequências. Talvez simplesmente não houvesse outra opção. Rafael caminhou até o banco das testemunhas. Nos primeiros minutos, ele respondeu baixinho. Sim, ele tinha descoberto que Valéria não era quem alegava ser. Sim, eles tinham discutido sobre isso. Sim, ele tinha dito a ela para parar. Então o promotor fez a pergunta que todos esperavam. Senhor Quintana, depois de descobrir a verdade, você continuou participando de eventos onde sua esposa se representava falsamente como viúva de militar caído? Rafael fechou os olhos por um momento. Sim. Você estava ciente de que doações estavam sendo aceitas? Sim. Você estava ciente de que empresas forneciam benefícios baseados nessas alegações? Sim. Por que não denunciou? A voz dele baixou tanto que mal consegui ouvir. Eu me convenci de que não estava machucando ninguém. O promotor não respondeu. Simplesmente voltou para sua mesa. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer discussão poderia ter sido. Então, da galeria, alguém falou baixinho. Era Carla. Ela não estava se dirigindo à juíza.
Olhava diretamente para Rafael. Meu filho deu a vida vestindo aquele uniforme. A voz dela nunca subiu. Fingir que aquele sacrifício pertence a outra pessoa sempre machuca alguém. Ninguém interrompeu. A juíza simplesmente permitiu que as palavras assentassem sobre a sala. Olhei para Emília. Lágrimas corriam pelo rosto dela. Não soluços altos, só lágrimas quietas, do tipo que vem quando a pessoa que você admirou a vida toda de repente se torna alguém que você mal reconhece. O tribunal entrou em recesso para o almoço. Enquanto as pessoas saíam para o corredor, um repórter local se aproximou de mim. Sara Quintana gostaria de comentar? Balancei a cabeça. Este dia não é sobre mim. O que você acha que a justiça parece? Pensei nisso antes de responder. Justiça não é humilhar pessoas. Olhei na direção das portas do tribunal. É garantir que a verdade chegue às pessoas que mereceram o tempo todo. Naquela tarde, a juíza aceitou a confissão de culpa de Valéria para múltiplas acusações relacionadas à fraude. A sentença viria depois, mas os fatos agora faziam parte do registro público. Rafael não foi acusado dos mesmos crimes, mas o tribunal deixou claro que sua cooperação com a enganação carregava sérias consequências civis e financeiras. Enquanto as pessoas saíam do fórum, ninguém comemorou. Não houve aplausos nem vivas. A vida real raramente dá esses momentos. Em vez disso, havia algo mais quieto. Veteranos se reuniram ao redor de Carla Mendes. Um por um, eles a abraçaram. Não porque ela tinha ganhado algo, porque finalmente tinham dito a verdade a ela. Emília caminhou até mim. Por um longo momento, ela não conseguiu falar. Então, ela pegou minha mão. Entendo agora. Apertei os dedos dela. Nenhuma de nós precisava dizer mais nada. Às vezes, o tipo mais satisfatório de vingança não é ver alguém cair. É ver as mentiras finalmente perderem lugar para a verdade. A vida tem um jeito de voltar ao comum, mesmo depois de algo que parece que deveria mudar tudo para sempre. No final do verão, as equipes de televisão tinham parado de ligar. As matérias de jornal tinham passado para outras manchetes. Ao redor da base militar de Resende, as pessoas tinham voltado a falar sobre escalas de treinamento, previsões do tempo e futebol. A investigação tinha acabado. Valéria tinha sido sentenciada à liberdade condicional, restituição financeira substancial, serviço comunitário e um registro permanente que a seguiria pelo resto da vida. Ela pediu demissão silenciosamente do emprego de professora antes que a rede de ensino completasse sua própria revisão. Rafael enfrentou anos pagando dinheiro ligado às alegações fraudulentas e perdeu oportunidades de consultoria que antes vinham facilmente. A notícia viaja rápido em círculos militares. Confiança, uma vez quebrada, não é algo que você reconstrói com um aperto de mão. Eu não comemorei nada disso. Não havia muito o que comemorar. Uma manhã de sábado em outubro, meu celular tocou enquanto eu aparava a pequena árvore de maple do lado de fora do meu apartamento. Era Rafael. Olhei para a tela por um longo momento antes de atender. Olá, Lara. A voz dele soava cansada. Não vou te prender por muito tempo. Tudo bem. Eu te devo um pedido de desculpas. A palavra me surpreendeu. Não porque eu achasse que ele era incapaz de pedir desculpas, mas porque tinha parado de esperar anos atrás. Eu te culpei, ele admitiu. Eu sei. Era mais fácil do que admitir que eu tinha tomado uma decisão terrível. Apoiei a tesoura de poda no corrimão da varanda. Você não tomou só uma decisão, Rafael. Eu sei. Outro silêncio se instalou entre nós. Eu ficava dizendo a mim mesmo que ela pararia. Ele disse baixinho. Acreditava em cada promessa porque significava que não precisava enfrentar o que estava acontecendo. Você queria que o problema desaparecesse sozinho. Sim, quase nunca funciona assim. Não, ele soltou um longo suspiro. Não espero perdão. Aprecio o pedido de desculpas. Essa era a verdade. Alguns relacionamentos não voltam ao que eram. Eles simplesmente se tornam mais honestos do que costumavam ser. Antes de desligar, ele disse uma última coisa. Você criou Emília melhor do que eu te dei crédito. Olhei pelo estacionamento onde um casal de crianças do bairro andava de bicicleta. Nós dois a criamos. Eu quase a fiz pagar pelos meus erros. Nenhum de nós tinha mais nada a acrescentar. Encerramos a ligação. Uma semana depois, Emília me convidou para almoçar em um pequeno restaurante de churrasco a meio caminho entre Belo Horizonte e a base militar de Resende. Quando cheguei,
Ela já estava esperando em um reservado no canto. Ela parecia diferente, não mais velha, mais leve, como se carregar a verdade, mesmo uma dolorosa, pesasse menos que carregar confusão. Ela me abraçou antes mesmo de nos sentarmos. Depois que a garçonete pegou nosso pedido, Emília envolveu as duas mãos ao redor do seu chá gelado. Tenho pensado muito. Imaginei. Fico repassando aquela ligação. A do Natal? Ela assentiu. Aquela em que eu te disse para não vir. Sorri gentilmente. Eu lembro. Não acredito que eu disse aquilo. Você estava tentando manter todo mundo feliz. Eu estava tentando evitar conflito. A maioria das pessoas faz. Ela olhou para a mesa. Achei que se arrumasse tudo direitinho, finalmente sentiríamos como uma grande família. Você queria paz. Em vez disso, confundi paz com fingimento. Estendi a mão pela mesa e apertei a dela. Essa é uma lição que algumas pessoas nunca aprendem. Lágrimas encheram os olhos dela novamente. Eu deveria ter te convidado. Sorri. Eu teria vindo. Eu sei. Ela riu baixinho através das lágrimas. E você provavelmente teria notado que algo estava errado antes de qualquer um. Tive muita prática lendo uma sala. Isso rendeu uma risada genuína, do tipo que vem do alívio em vez de dor. Sobre sanduíches de pernil e chá doce, conversamos por quase 3 horas. Não só sobre a investigação, sobre tudo. A infância dela, vida no exército, meus anos trabalhando em feriados, as viagens de pesca que Rafael costumava levar ela, os enfeites de Natal que guardávamos todo janeiro. Pela primeira vez em anos, parecia que não estávamos contornando argumentos antigos. Estávamos simplesmente conversando. O dia de ação de graças veio e passou quieto. Emília insistiu em receber, só nós duas. Queimamos os pãezinhos, esquecemos o molho de cranberry. Rimos tanto da minha tentativa falha de fatiar o peru que acabamos pedindo torta de abóbora do supermercado em vez de fingir que a minha caseira estava comestível. Acabou sendo um dos meus feriados favoritos em anos. Então dezembro chegou. A pequena árvore artificial saiu do armário novamente, ainda inclinando para a esquerda, ainda faltando um galho perto do fundo. Algumas coisas nunca mudam. Uma semana antes do Natal, meu supervisor, Marcos Rezende, passou pelo meu escritório. Então olhei para cima da minha papelada. Então você se voluntariando para o plantão de Natal novamente? Sorri. Posso cobrir parte da manhã. Ele levantou uma sobrancelha. Só parte. Minha filha está me esperando para o jantar. Ele sorriu. Eu esperava que você dissesse isso. O dia de Natal chegou frio e claro. Passei a manhã, ajudando com problemas de pessoal e atendendo às ligações ocasionais. Por volta do meio-dia, juntei minhas coisas. Enquanto caminhava pelo centro de operações, um dos soldados mais jovens gritou atrás de mim. Tenha um bom Natal, senhora Quintana. Você também. A viagem para Belo Horizonte pareceu diferente desta vez. Não porque as estradas tinham mudado, mas porque eu não estava me perguntando se pertencia. Emília abriu a porta da frente antes mesmo de eu bater. O cheiro de pernil assado flutuava pela casa. Ela me envolveu em um abraço. Feliz Natal, mãe. Feliz Natal, querida. Dentro, a mesa de jantar não estava lotada. Sem arranjos complicados de assentos, sem pisar em ovos. Só família tentando fazer melhor do que no ano anterior. Depois do jantar, Emília me entregou um pequeno presente. Dentro havia um novo enfeite de Natal, madeira pintada à mão. Uma pequena picape carregando uma árvore torta. Ri no momento em que vi. Ela inclina. A sua também. Nós duas rimos. Então penduramos juntas na árvore. Olhando para trás agora, as pessoas às vezes perguntam se acho que consegui vingança. Geralmente digo que estão fazendo a pergunta errada. O que importou não foi ver alguém perder reputação ou pagar de volta dinheiro. O que importou foi que as pessoas que foram enganadas finalmente receberam honestidade em vez. A verdade não podia apagar a dor, mas parou a dor de se espalhar. Se há uma coisa que essa experiência me ensinou, é que o caráter muitas vezes se revela quando contar a verdade se torna desconfortável. E se esta história ficou com você, espero que a compartilhe com alguém que ainda acredita que integridade importa. Se você já teve que escolher entre ficar quieto e fazer o que é certo, espero que tenha encontrado a força para fazer a escolha com a qual pudesse viver.